Oi, pessoal, tudo bem? Como é que foram o final de semana? Espero que tenha dado tudo certo, que tenham ido à missa, que tenham ficado em família. É muito bom, né? Família é muito bom. Estou aqui eu novamente, Marli Guilherme, missionária do canal Moriá. Estamos aqui por você. Fazemos tudo por você. Você é a peça-chave do nosso canal. Então eu peço que você curta, compartilhe, comente, né? Leva para as pessoas este canal, mostra aí o que a gente anda fazendo. São muitas novidades que estamos preparando para vocês. Estamos tentando fazer um estúdio legal para uma imagem melhor, né? Tudo pensando em você. É assim que Deus nos falou, né? Ide anunciar o Evangelho, né? Então é o que nós estamos tentando. Amém? Hoje, em especial, nós vamos falar aqui de uma palavra que nos ajuda a ver como é estar olhando nos olhos de Jesus ou olhando para os problemas. Vamos lá? Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para uma outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá, sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando os gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. E ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, essa palavra é tão linda, mas tão linda. Se você se imaginar a sua vida, um barco, né? E você vai dirigindo esta vida. E o comandante deste barco é Jesus. Quando Jesus vai ficar sozinho para orar, é assim que ele nos quer, né? Orando, vigilantes. Às vezes a gente precisa se retirar para poder orar, longe do barulho do mundo. Então a gente pega o nosso barco e vai lá para o alto mar. O que é ir para o alto mar? É se desligar de tudo, né? Estar dirigindo a nossa vida olhando para Jesus. E quando estamos sozinhos em oração, nós começamos a orar pelos nossos possíveis, mas também pelos nossos impossíveis, que é aquilo que a gente deseja que o Senhor realize em nós. E ali junto vem os nossos problemas, vem as tempestades, né? Vem as ondas enormes, né? Tentando nos tirar a paz. Mas aí o que acontece? Jesus vem em nossa direção. Né? Jesus está olhando nos nossos olhos. E quando às vezes essa tempestade é grande, a onda é muito grande, a gente fala: Senhor, se tu estás mesmo no comando da minha vida, me faça chegar até ti para eu sentir essa paz. Eu ver o caminho, às vezes eu não estou conseguindo ver, às vezes eu não estou conseguindo chegar perto de ti. Jesus diz: vem, né? Como ele disse para Pedro. Vem, caminha sobre as águas. O que é caminhar sobre as águas, gente? É pisar nos nossos problemas e saber
que olhando para os olhos de Jesus nós vamos alcançar o grande milagre que precisamos. E aí nós, obtemos aquela fé, porque a gente está em oração, você está olhando nos olhos de Jesus, como Pedro ali naquele momento, e a gente fica presa nos olhos de Jesus e temos essa coragem, né? Essa fé. Mas no meio disso vem uma onda forte. Aí você lembra daquilo que te tira o sossego. Você lembra de uma dívida que tem para pagar e não tem dinheiro. Você lembra às vezes de um filho ou de um marido que está se alcoolizando ou drogatizando. Você lembra de uma infidelidade, de uma traição. Você lembra de uma doença que aos teus olhos é incurável, mas aos olhos de Deus não, mas aos teus olhos humanos é. Você se lembra de alguém que está passando necessidade. Você lembra que você precisa perdoar e não consegue. Aí essa onda vem, mas ela vem tão gigante que ela vai te afogando. E aí você pega e ao invés de ficar olhando os olhos de Jesus, você tira. Você olha para o problema, que é essa onda grande. E aí o que acontece? A gente afunda. Aí a gente entristece. Aí a gente fica depressivo, a gente fica angustiado, agoniado, ansioso. E isso vai nos fazendo cair num abismo, ir lá para o fundo do mar. Mas aí nós temos que gritar: Jesus, salva-me. Foi isso que Pedro fez. Ele não desistiu. Ele pediu a ajuda de Jesus de novo e Jesus puxou Pedro mais uma vez e disse para ele, homem de pouca fé, por que duvidastes? É o Senhor falando para mim hoje, Marli. Eu passei por uma situação semana passada, que fui parar no hospital. Na hora que você chega lá, é uma onda, que você fala: meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com o meu organismo? Será que eu vou conseguir sair dessa? E aí você vê aquele monte de gente doente no hospital, pessoas piores que você até. E aí eu fiquei olhando tudo aquilo e falei: Jesus, salva-me, salva-me. E ele me salvou. Aí você começa a entender realmente o que é estar na confiança e na fé. E eu tenho certeza que Jesus falou isso para mim: mulher de pouca fé, está duvidando do quê? Se eu te trouxe até aqui tem um motivo, E aí eu comecei a orar pelas pessoas que estavam ao meu redor. Pessoas muito piores que eu, com problemas de saúde muito piores que o meu. Então, gente, nós temos que aprender a olhar nos olhos de Jesus, a ver esse Deus maravilhoso que nos estica a mão, que nos tira do fundo do poço, que nos tira das profundezas dos mares, que nos tira das profundezas dos nossos problemas, das nossas angústias. Basta estarmos com os olhos nos olhos de Jesus. Não podemos desviar esse olhar, porque se desviarmos esses olhares, a gente afunda. A gente afunda na tristeza, a gente afunda na miséria humana, a gente afunda nos pecados. Então, que essa palavra nos ensine e nos mostre o olhar sempre fitados nos olhos de Jesus. Amém? Paz e bem para você, paz e bem para a tua família, para os teus amigos e até para os seus inimigos. Quando desejamos tudo de lindo para os nossos inimigos, nós combatemos o mal com o bem. E o bem sempre vence. Pode ter certeza disso. Nós estivemos reunidos e sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado início de semana para todos.